Oi, pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas! Pessoal que eu paguei na rua para vir bater palma, tá aqui atrás para dar uma animada. Brincadeira, estamos em Presidente Prudente, um workshop do IEPSIS que está sendo realizado aqui sobre autismo na cidade. Muita gente bacana participando e eu, não sou boba nem nada, estou aqui o quê? Para entrevistar cada um deles, produzir conteúdo gratuito para vocês. Então, aliás, você que está aí nos assistindo, já se inscreveu no canal? Custa nada, coleguinha, já deixa o seu like, né? Compartilha, comenta, participa. O intuito do canal é divulgar informação científica, gratuita, de qualidade sobre autismo. Então para que isso consiga chegar para mais pessoas, tantos profissionais capacitados, tantas famílias dividindo experiências, tantos autistas dando depoimento da sua história, né? E assim a gente vai se fortalecendo como comunidade. Então eu conto com a ajuda de vocês. É muito importante aí que vocês deixem o joinha, compartilhem. E falando também em apoio, quero dizer o quê? Do meu apoiador aqui do canal, que é o IEPSIS, um instituto de capacitação para profissionais, para pais, né? Tem assim, uma gama de cursos. Tem cursos de AT, tem de psicomotricidade, questões motoras, acho que teve até de fisioterapia, de exercício físico, tá sempre saindo coisas novas, e pós-graduação, sim, temos pós-graduação, e o Outspod tem cupom de desconto no IEPSIS. Com o cupom OUTSPOD, vocês têm 10% de desconto em todos os cursos livres e também na pós-graduação, no valor total do curso. Então, deem uma olhadinha no cronograma, vale muito a pena. Vamos conhecer um pouquinho sobre o IEPSIS. E é isso, pessoal, não deixem de acessar a plataforma do IEPSIS para ver tudo que tem lá para vocês, com muitos cursos de valores acessíveis. É uma das coisas que a empresa preza, né, de democratizar o acesso à ciência. Acho que deu muito certo assim nos nossos propósitos também do Outspod, para que a gente não viva numa casta, né, porque a gente sabe que no autismo a gente vive isso. Pouquíssimas pessoas têm, de fato, acesso a bons profissionais e boas informações. A internet tem um mar de coisas e a gente se perde. A gente, quanto pais, a gente fica muito vulnerável, né? Muitas angústias. Então, também somos presas fáceis aí para a pseudociência. Então, é muito importante quando pessoas se disponibilizam, né, a compartilhar, a trazer acessibilidade de informação. Então, não deixem de acessar, tá? E vamos ao tema escolhido para hoje. Autismo em adultos e toda a dificuldade para o diagnóstico tardio. A gente escuta muito falar nas mídias que agora qualquer coisa é autismo, que autismo está na moda, que um monte de gente tem tido diagnóstico. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso representa a grande massa, né? E quais, além das dificuldades, porque depois do diagnóstico você tem todo um outro caminho para trilhar. Mercado de trabalho, né? Acessibilidade, independência, autonomia, rede de apoio. Para conversar sobre tudo isso, eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha convidada, ela é psiquiatra infantil. Recebam, doutora Flávia Vicentini, uma salva de palmas. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Mirela, pelo convite e falar desse tema que é tão importante. Eu me sinto, assim, lisonjeada e por também poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, né, para que seja acessível a pessoas ainda que não têm essa oportunidade de chegar até o médico, que é uma realidade no Brasil. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos em geral, e a gente vai ali ler na internet características, é muito fácil todo mundo se identificar um pouquinho com cada coisa, né? Porque não são características incomuns da população em geral. A diferenciação disso, de ser só um jeitinho de ser, é muito grande para quem de fato fecha um diagnóstico e que essas características geram
prejuízo mesmo. Exato. E essa é a linha, doutora, de quando é autismo ou não, e quando chega principalmente um autista adulto. Exatamente, porque características, elas podem estar espalhadas na sociedade como um todo. Uma característica do autismo, uma característica do TDAH, mas isso não se faz um diagnóstico específico, porque não existe um prejuízo e não contempla todos os critérios que precisariam para ter para o transtorno. Então, nós vemos na população pessoas que têm incômodos sensoriais, mas têm uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, uma teoria da mente, uma interpretação muito boa, né, da outra pessoa. Então, ela não contempla os critérios do diagnóstico. Então, é importante que a gente saiba diferenciar isso, porque alguns pais que passam pelo diagnóstico do filho reconhecem características em si, mas nem sempre essas características são o transtorno do espectro autista. Pode ser um fenótipo ampliado ou uma característica isolada. Para você que atende crianças, é muito corriqueiro você tá lá fazendo anamnese com a família e já dá aquele lastro assim pelo pessoal, né, do tipo, tá, veio pela criança, mas vamos conversar aqui. E você, pai? E você, mãe? Tem acontecido muito isso? Muito. Acontece com frequência e a gente sabe que o diagnóstico ele já é muito difícil para a família. Então, no primeiro momento, nós fazemos algumas perguntas, né, de características dos pais, para colher a história, entender como esse cuidado também, se tem uma proximidade dessa personalidade, né, próxima ao pai ou à mãe. E aí, geralmente tem isso. O pai é igualzinho ele, né? Mas às vezes um pai muito funcional, um pai que trabalha, que sempre se desempenhou bem, ele duvida às vezes do diagnóstico, né? Mas quando você colhe uma história detalhada, você vê que o perfil dele se encaixou naquele trabalho porque aquela característica favorece ele, né? E isso não perde a funcionalidade, pelo contrário, melhora. Inclusive, né? Porque ele trabalha naquilo que ele é habilidoso. Sim, conseguiu direcionar, né? Isso. Dentre as barreiras que foram surgindo, conseguiu um espacinho ali para deslanchar, né? Exato. O diagnóstico do meu marido, ele veio com o do meu filho, né? Justamente assim, na consulta, a primeira consulta que a gente teve, a neuro conversando sobre o Arthur, perguntando as características e de olho no meu marido. Meu marido entrou e saiu sem fazer contato visual praticamente a consulta inteira, né? Olhando muito para baixo, desviando e tal. Mas imagina, nem passava pela minha cabeça isso, né? Dele. E nem do meu filho, porque eu não sabia o que era autismo. Meu filho eu sabia que tinha atraso. Eu não sabia o nome. Eu vi, era muito nítido para mim os atrasos do meu filho. E o que é comum ainda, né? Sim. Porque a gente recebe muitas crianças com atraso. Infelizmente, o primeiro acesso é muito desvalorizado dos pais, né? E o diagnóstico vai ficando um pouquinho mais tardio, porque não valoriza esses pequenos atrasos. Não necessariamente nós precisamos dar um diagnóstico se há dúvida. Sim. Mas a intervenção ela tem que acontecer mesmo naquelas crianças que ainda há uma dúvida de diagnóstico. Sim. E quando está claro, estabelecido, com certeza, é fundamental que a gente não perca mais tempo. Porque os estudos mostram que a intervenção precoce é o fator e o preditivo positivo para o desenvolvimento melhor na fase adulta. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, receber esse acesso na intervenção precoce é positivo para uma independência e uma autonomia na vida adulta. Então, para que a gente não simplesmente deixe para lá, porque como pais, qual que é a nossa função? E o nosso maior desejo? Cuidar, garantir o desenvolvimento na melhor potencialidade do nosso filho. Né? Quando nós pudermos dar a ele toda a liberdade, né, para ele morar sozinho, independência, é isso que a gente cria um filho, né? Sim. Para ele sobreviver a este mundo. É. Então, não pode deixar para lá. Desde criança, nós temos que fazer essa intervenção. A intervenção, né? Para mim também isso foi muito nítido, porque nessa mesma consulta que eu fui pelo meu filho e a neuropediatra já identificou meu marido ali, já assim, pai, agora senta aqui, deixa eu conversar com você, pai. Então, nós saímos de lá com o diagnóstico dos dois, né? Mas, então, meu filho, o diagnóstico com 2 aninhos, e tivemos uma intervenção muito adequada, eu consegui
proporcionar isso para o Arthur, eu larguei meu trabalho, enfim, N coisas. Fato é que eu vi meu filho sair de muitos atrasos. Não falava, não fazia contato visual, sem atenção compartilhada, interesse restrito repetitivo, andava na ponta do pé, fazia flap clássico, assim, né? Uhum. Eu vi o meu filho desabrochar de tal maneira, eu tenho hoje um menino de 6, quase 7 anos, extremamente sociável, fala complexa, desenvolvida, né, independente, acorda, se troca, escova o dente, arruma o quarto, assim, ele tem muitas questões sensoriais, seletividade alimentar, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que eu vi uma criança com atrasos reais e o Exato. efeito positivo desse diagnóstico né, cedo e também dessa intervenção precoce. Ao passo que meu marido, a gente está junto há uns 20 anos, desde a época da faculdade. Uhum. Eu assisti meu marido piorar gradativamente ao longo dos anos, por conta da demanda social, do que se é esperado, das responsabilidades, a paternidade atípica, você ter que lidar com o social, ele no trabalho dele ter que lidar com o social. Eu vi o meu marido, assim, decair, né? Por a gente não ter o diagnóstico. Então, veja, Não saber exatamente o que estava acontecendo, não sabia, né? era depressão. Isso. É o que acontece. Né? Chega no consultório por outros diagnósticos, outros transtornos, né? De humor, mulher muito anorexia, né? Por dificuldade de reconhecer o corpo, ou entrar naquele padrão de coping, né? Não só do comportamento de gesticular, de como socialmente as mulheres fazem, cruzar as pernas, enfim, mas também por esse padrão estético que se busca. Então, assim, para tentar se enquadrar a todo momento. E muitas vezes, quando o transtorno de humor ou outras condições psiquiátricas está muito intenso, às vezes a gente não consegue ainda, por mascaramento, fazer o diagnóstico do autismo. Mas é importante, por isso que eu falo até no adulto, colher uma boa história da infância, da adolescência, né, e também da fase adulta. Nunca eu atendo somente o adulto. Eu gosto que a família venha para falar como que são aquelas características dentro de casa, para poder entender melhor que não é só o contexto da percepção dele, as pessoas percebem. Isso, exato. E Até porque eles costumam ter uma dificuldade de autopercepção e até de se expressar, não é? Exatamente. Isso que você falou é muito importante. A demanda aumenta na vida adulta exponencialmente para qualquer pessoa. Sim. E o suporte diminui. Então, quando sai da casa dos pais, que precisa tomar decisões mais independentes e autônomas, aí começa a aparecer as maiores dificuldades e concomitante os transtornos de humor junto, Sim. porque sobrecarrega muito. Sim. Então, aquela história de leve para quem? Para quem? Não é tão leve assim. Não, nem um pouco. Porque existe um sofrimento psicológico gigante para manter aquela funcionalidade num nível de demanda muito maior. Isso. Eu vivencio isso mesmo, dos benefícios do diagnóstico precoce e intervenção precoce, né? E do meu filho transitar dentro do espectro, numa ascensão. Uhum. E, do outro lado, o meu marido sem diagnóstico ao longo da vida, um diagnóstico tardio, que em tese era mais leve, sem prejuízos tão visíveis, e também caminhar no espectro para um nível de suporte muito maior. Ir diminuindo muito a funcionalidade. Então, as questões sensoriais que ele tinha antes, sempre teve. Mas foi piorando, começou a ter manifestações físicas da sobrecarga sensorial. Sim. Psoríases, dermatites, passa mal, disfunções intestinais, tudo por sobrecarga de social, né, de um monte de estímulos emocionais, mas a ponto de ir incapacitando. O prejuízo é muito grande, né? É uma preocupação que precisa assim, ser levada adiante com adolescentes, pública, jovens, né? E adultos, justamente. É uma preocupação de saúde pública, porque é uma pessoa com muita capacidade, né, intelectual para efetivar tudo aquilo como um trabalhador na sociedade, e se nós não tivermos o conhecimento e o apoio para conduzir, essa pessoa acaba sendo
encostada por não estar no nível, né, que os outros esperam. Sim. E é muito frequente a gente receber essa parte do adulto aí. Uns já se encaixaram, né, a vida trouxe para ele mais favorecimento para ele conseguir estar num emprego ou num trabalho que ele execute da forma que gosta. Então, a gente vê que o sofrimento é muito menor. Outros já sofrem uma pressão por não entenderem aquelas características. E aí eu acho importante todas as empresas, como RHs, conhecer as características para não desperdiçar talentos, né? Que é toda a questão da gente enxergar as potencialidades. As potencialidades. Não é? Então, por exemplo, eu atendi recentemente um jovem que ele trabalhava na parte de organização de uma empresa de roupas, mas assim, de departamento. E ele sempre trabalhou no almoxarifado. O dia que trocou de gerência, e ele fazia mais de 8 anos que estava no almoxarifado, tudo organizado, sequenciado, era o que ele adorava fazer porque ele era detalhista. Ela trocou, ele colocou com o público. E trabalhar com o público não é uma tarefa fácil, Não. porque tem gente que quer trocar, se incomoda, pressiona, e ele teve uma dificuldade muito grande de se adaptar. Então, assim, não é favorável que ele trabalhe nesse setor de público. Ele sempre esteve acostumado e desempenhando muito bem no almoxarifado, e ele gostava, ele ia feliz para o trabalho dele. Então, é importante que as empresas estejam atentos a isso, né? Como posicionar este talento e aproveitar. Sim. Porque nunca teve uma reclamação, por exemplo. Era o mais pontual, o que seguia mais as regras à risca. É um ótimo trabalhador para uma empresa. Sim. E aí eu até tenho um caso do meu marido mesmo também para compartilhar. Eu compartilhei em um outro episódio. Justamente de você estar sendo desafiado num lugar que ali é muito difícil para você e, de repente, você ter alguma adaptação e o quanto isso melhora, né? Exato. A gente fez faculdade juntos, os dois, a gente é formado em Direito, né? Estudamos em Londrina, na UEL. Depois de lá, o meu marido prestou concurso, hoje ele é tabelião de notas, né? Ele é cartorário, num município bem pequenininho, perto de Rio Preto. Quando ele chegou na cidade, o que se espera essa cultura de cidade pequena? Que você chegou na cidade, você vai falar com as autoridades da cidade. Então, você vai lá se apresentar na prefeitura, porque você está assumindo uma função pública. O cargo de cartório, ele é misto, não é só público, Sim. né? Mas, enfim. Então, meus pais são funcionários do Banco do Brasil. Meu pai foi gerente muitos anos, girou várias cidadezinhas, e meu pai falava para o Roberto, né? Roberto, você tem que ir lá falar com o prefeito, tem que se apresentar ali no banco, vai falar com o padre, vai falar, né? Você tem, assim, para fazer este social e essa troca, para funcionar. E o meu marido, eu não vou. Para ele, o social é muito difícil. Exato. Ele chegou numa cidadezinha pequena, por concurso. O cartório, por muitos anos, era de pai para filho. A cidade já tinha uma sensação de que ele tinha expulsado o cartorário, mas ele assumiu por concurso, então já tinha um pé atrás. Certo. Foi toda uma dificuldade na cidade, inclusive de disponibilizarem imóveis para que ele abrisse o cartório, porque o antigo era na casa do antigo cartorário, né? Então, foi toda uma pressão social muito grande. E eles achavam que, assim, que cara sem educação, tá chegando aqui, não vem nem se apresentar. Como que chega e não vem falar com a gente? E ele não fez isso mesmo, não importou o quanto nós falamos para ele que seria importante ele tentar, que facilitaria essa primeira impressão chegando na cidade. Mas é que é muito difícil. Para ele, isso é um negócio surreal. Para ele, o que ele pensa? Eu preciso entregar serviço para essa cidade. Então, um cartório que o pessoal vivia desassistido, precisava ficar indo em cidadezinhas vizinhas porque não conseguiam um serviço lá. Ele falou, é isso aqui que eu vou fazer. Aí meu marido foi automatizando tudo, desmontou, montou computadores e fez sistemas, foi montando novas peças, assim, ele não segue modelos, ele sempre cria, ele raciocina. Os juízes corregedores da região foram conhecendo, sabendo, olha, aquele cartorário fez tal coisa, começaram a pedir modelos de documento, ele foi atendendo a sociedade. Um monte de coisa pendente, porque se você chega em repartição pública, é muito comum chegar e falar, você tem que entregar, te passa uma lista, vai atrás e me traz.
Às vezes, as pessoas que iam lá são tão simples, Malemar sabia entender o que estava sendo pedido. O Roberto praticamente pegava aquelas pessoas no colo. Então, assim, ó, precisa fazer uma partilha de um sítio que não tem georreferenciamento, não tem divisão, são 15 filhos, 3 no Pará, não sei quanto adotivo, não tem... Ele ficava ligando em todos esses estados. Isso ele não precisava fazer. Mas ele queria, assim, é o meu serviço. Aos poucos, o pessoal da cidade foi ficando muito grato. Ele foi resolvendo muitos problemas. Ele foi, de fato, acolhendo. Então, a chegada dele foi muito difícil. Hoje o pessoal gosta muito dele. Mesmo ele tendo a cara séria, a cara fechada, não ficando batendo papo. Porque na cabeça dele é isso. Porque ele é muito bom de ordem técnica. De ordem técnica, né? Então, Isso. E o respeito, é o que ele fala, o respeito que eu tenho que ter pelo outro, o tempo do outro é muito precioso, eu preciso solucionar. Que adianta eu ficar dando sorrisinhos? Então, ele é muito, assim, de regra social... É desastroso. Difícil ele conseguir passar uma boa primeira impressão, né? Você precisa de alguns encontros com ele para você, né? E um cara fantástico, mas muito fácil de ser subestimado num primeiro contato. Então, se você der oportunidade, aí de novo, a gente oportunizar, entender os potenciais de cada um, né? Porque aí o erro está na gente que não está oportunizando, Com né? certeza. E não naquela pessoa. E dentro do autismo a gente vê neurodiversidades e formas de funcionamento muito diferentes. A gente precisa sair da caixinha, né? Você vê e como ampliar. é tão difícil sair da caixinha que você contando essa história me remeteu assim o quanto que anos passaram fazendo da mesma maneira e quando tem um modelo novo para a cidade, eles não aceitam, né? Porque é difícil a mudança, nessa transição. Como vai ser o novo? O novo também pode ser muito bom. Né? Pode também ser uma solução, como foi nesse caso. Sim. Né? E eu percebo assim que o seu marido, ele teve o diagnóstico porque teve oportunidade de levar o seu filho, essa médica estar atenta, toda a família, fazer uma anamnese muito boa, e aí conseguir detectar essas características. Vamos supor que ele não tivesse detectado, ele não soubesse, estivesse passando por essa transição, o quanto talvez ele não se culparia por não conseguir fazer isso. E eu acho que o diagnóstico na fase adulta é exatamente isso que acontece. Muitos às vezes não buscam porque falam, não é possível que eu seja, mas eu pareço tanto. Cria-se uma dúvida sobre isso. E os familiares próximos não dão credibilidade. Acontece muito Imagina, isso daí é porque ela é sem educação, não gosta de cumprimentar. É tímida, é mais quieto. Então, desvaloriza muito. Então, para esse adulto chegar no diagnóstico é muito difícil. Sim. E quando ele chega geralmente na fase adulta, vamos dizer assim, é mais no psiquiatra, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Porque neurologista fica mais no infantil. Ele não procura tanto. E aí, o psiquiatra adulto precisa entender das características do transtorno do espectro autista. E muitas vezes ele não compreende. E a fala usada, mas você não sabe o que é autismo, hein? Autismo é muito grave para você ter isso. Aí vem essa descredibilidade, né, em cima do paciente sobre aquelas queixas que ele precisaria ter o acolhimento. Então é importante a fala do profissional, da gente estar sempre estudando, porque as coisas mudam muito. No transtorno do espectro autista, então, toda vez é uma novidade, tem muitos estudos acontecendo, né? Então, assim, não dá para desvalorizar. Como médico, todas as queixas que chegam, independente da queixa seja orgânica, a nível psiquiátrico, emocional, ela precisa ser acolhida e entendida. E uma vez eu escutei essa frase que quando você ainda não compreendeu o seu paciente, a falha não é do seu paciente, é sua como profissional, porque você tem que chegar nele e não você tem um status altíssimo e ele ter que atingir. É nós que temos que descer e entender essa condição. Então, quando fizermos isso, nós vamos começar a fazer mais diagnósticos, né, perceber as sutilezas, porque muitos não vão chegar a nível 3 no nosso consultório. Autistas Adultos, geralmente não.
Então, exatamente, é nível 1 mesmo. Eu não vou esperar que faça flapping, eu não vou esperar que tenha estereotipias. Às vezes nunca teve. Uhum. Né? E a questão principal é a A comunicação. comunicação. Essa funcionalidade. Essa né? funcionalidade que precisa ser exercida tão bem, que o brasileiro sabe exercer tão bem, e aí a pessoa que não sabe, muito séria, seca, a gente precisa investigar isso direitinho, né? Quando uma pessoa que estiver em casa assistindo a gente e esteja com essa dúvida, será? Qual o primeiro passo que ela deve ter? Qual profissional, né, procurar? Tem que ter alguma especialização? Não tem, né? Porque muitos me perguntam isso também. Eu vou em quem? Por onde eu começo? Mirela, eu diria que você primeiro precisa escolher o profissional de confiança. De confiança que você já ouviu falar ou tem algum relato que ele trabalhe com isso ou que ele te atenda de uma expectativa de acolhimento, porque senão só simplesmente achar um psiquiatra ou um psicólogo, né, e ir assim, sabe, digitar no Google, Uhum. não vai dar certo. Então, é muito difícil mesmo achar o profissional, não é fácil, mas precisa ser esses mais especialistas ou que tenha essa abordagem diferente que fale, né? Sim, você tem o transtorno do espectro autista, as suas características são, seja sincero, né? E ajude essa pessoa, porque muitos falam assim, tá bom, ele é autista, mas o que eu vou fazer? Ele já é adulto? Tem muito o que fazer, né? Tem todo um Muito. sofrimento que nós vamos abordar para ajudar ele. Também existe uma estrutura, né, multidisciplinar que pode ser colocada. E também outra coisa legal, que se não for diretamente no médico, é se você faz acompanhamento com um psicólogo. E você ir com o psicólogo se autodescobrindo, e que esse psicólogo também seja capacitado, né? Que trabalhe com autismo e neurodesenvolvimentos, assim, né? Ou um Transtornos do que neurodesenvolvimento. seja atualizado, porque eu acho assim que tem os da área da TCC, tem os da área da psicanálise moderna, tem, né? Mas assim, precisa ser construído isso, entendido essas características. E aí esse psicólogo pode fazer um relatório para chegar no psiquiatra. É um mapinha que chega para vocês, né? Exato, já aconteceu muito isso comigo e eu achei assim tão especial porque o psicólogo ele acompanhou essa evolução, ele foi vendo as características, ele foi pontuando isso no relatório. Aí quando chega um relatório desse tão bem feito, merece um carinho. Sim, sem dúvida. Carinho, uma atenção super especial e não desacreditar disso, né? Nunca Invalidar, né? Nunca. E aí, sobre uma avaliação neuropsicológica. É necessário para que seja fechado um diagnóstico ou não? O médico ele pode fechar numa primeira consulta, ele tem que fazer algum tipo de avaliação? Como que funciona? Não é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica para o diagnóstico, mas ela nos ajuda a triar tanto o tratamento e até mesmo para certificar de algumas características que podem surgir dúvidas. Quando é o nível 1, teve muito mascaramento nas mulheres, efeito de coping. Então, assim, fica muito difícil fazer esse diagnóstico, né? Eu acho, especialmente na mulher, porque ela ainda tem essa reciprocidade social melhor que nos homens. Sim. Então, muitas vezes eu peço como um auxílio, mas sempre fazendo a entrevista com a pessoa, se possível, estender ao marido, ao esposo, né? Ou então a mãe, pai, irmão. Irmãos. Então, assim, é muito interessante fazer isso e também uma avaliação neuropsicológica. Então, você vai completando esses dados que surgem dúvidas. Não tem problema o profissional ter dúvida, né? Mas desde que ele ajude a chegar, a acolher esse sofrimento, a entender isso para poder dar uma estrutura de auxílio, que é o nosso papel. Sim, né? Mas não é então imprescindível essa avaliação em todos os casos. Em alguns que sejam mais sutis, ela pode ser sim um norteador por conta dessas testagens e todas que são aplicadas de forma mais profunda, né? Exatamente. Mas não é necessária, obrigatória para todos. E muito porque também, às vezes falam assim, eu já vou chegar com uma avaliação neuropsicológica para adiantar na consulta. Até quem fez essa avaliação
é uma questão a ser avaliada. Exato. Eu acho que, na verdade, eu estou até batendo nessa tecla da avaliação neuropsicológica, né? Eu acho que uma grande barreira que a gente tem, falta de profissionais capacitados num todo, mas é muito caro. É muito caro. É muito inacessível, sabe? Então, muitas vezes não dá. Só que aquele paciente, ele precisa ser acudido com o que tem para ser feito. Exato. Né? Eu já me vi muito nessa situação na nossa prática em família. Então, porque eu acho que tem que ser levado em consideração quando um médico vai atender aquele paciente, da condição financeira, com certeza, da condição familiar, se tem rede de apoio, né? E não simplesmente só dar demandas lá para fora, depois vem e me traga e deixa a pessoa desassistida. Com certeza, tem que avaliar todos os fatores ambientais, sociais, né, que estão inseridos. Não é comum hoje recebermos pessoas de nível rural, né, que vivem só no nível rural, mas já aconteceu no meu consultório de receber irmãos, né, que viveram muito tempo a nível rural com a família, né, na fazenda, e não ter acesso tão frequente à escola até os 7 anos. E viver só mesmo ali em família, né, com as questões do agro, assim. Então, eles tiveram uma oportunidade muito menor comparado a outras crianças de 7 anos. Então, quando vem para a cidade, você vê um gap muito grande entre uma e outra criança. Então, isso deve ser levado em consideração, porque eles podem se sentir mais acuados, né, podem se sentir assim um pouco mais tímidos, porque a questão cultural mudou muito. Não é tão expressivo isso, né, porque a maioria hoje vive sim e tem oportunidade, mesmo que more no meio rural, de frequentar a escola, mas, como eu te disse, tudo deve ser levado em consideração. O meio ambiental é fundamental durante a avaliação de um psiquiatra. Sim. Eu vejo assim, se você aí é adulto, né, e é você que está indo atrás, muitas vezes a pessoa solteira, mais jovem também, né, então vai chegar já aberto, porque já está nessa busca pelo diagnóstico. Quando o contexto é diferente, que a gente foi pela criança, quando chega uma criança autista, gente, você pode ter certeza que aquela família está toda disfuncional. E a gente não se permite um autocuidado, porque não dá financeiramente, não cabe. Então, a gente vivenciou isso. Então, meu marido, ele teve o diagnóstico junto com o meu filho, mas ele não teve o tratamento junto com o meu filho. Nem eu tive para mim também. Porque a gente não se permite, não dava, e é isso. E o que eu falo para as famílias é assim, olha, tudo bem, eu entendo no início a gente focar na criança, tentar estruturar, mas o fato é que se a gente não buscar ajuda para nós mesmos, né, a gente vai chegar nesse pedido de ajuda, ou porque desmoronou de vez, né, então é melhor não deixar chegar neste ponto. Tem aqueles que se antecipam, né, e a gente vai vendo, cara, não tá dando, eu preciso, e tem aqueles que é a hora que vai colapsar. Então, a gente tem uma família toda disfuncional. É importante que aquele profissional que esteja atendendo, se chegou pela criança, tenha um olhar mesmo para aquela família. Sim. Tá tudo em frangalhos ali, né? E é importante, aos poucos, num primeiro passo, a gente nem cogitou ajuda, né? Tanto para meu marido, tanto para mim. Mas, ao longo do tempo, foi piorando. É isso que eu te falei. Eu vi o meu marido numa assim, decrescente total. Sim. Ao ponto que eu falei, olha, porque ele também tinha essa sensação, mas eu não tenho mais o que fazer. É isso aí. Cheguei até aqui, né? Piorar não vai. Não, vai piorar, vai piorando. Porque as demandas são muito grandes. E se você tem, de fato, esse prejuízo, né, para funcionar, né, disfunções executivas, no seu tato, você vai perdendo qualidade de vida, né? Porque a qualidade de vida, ela é relacional, é sua vida em família, Exato. é vida com amigos, você não precisa ser o cara da galera, mas você isolado totalmente, você pode escolher se isolar eventualmente, mas você precisa ter a opção de também não viver assim. E se a gente não cultiva, não busca, você fica num isolamento
afundando. Então, foi chegando um ponto, eu conversei muitas vezes com meu marido, você precisa de ajuda. E ele dizia pra mim, você também precisa de ajuda. Tudo bem, mas não cabe. E eu sei que tantas vezes eu quis ir no psiquiatra, tantas vezes eu queria fazer acompanhamento psicológico, mas não cabia. Não cabia. E aí eu falei, vamos ver quem que vai arrebentar a corda primeiro, né? E foi ele. E eu precisei, assim, impor. Você vai. A gente diminui a carga horária do Arthur. A gente tira. O Arthur já tá muito bem. Quem não tá bem é a gente. Olha, ao longo dos anos, né? Então, nós fizemos isso. Tiramos algumas coisas do Arthur e foi fazer primeiro o acompanhamento do Roberto. Daí ele foi fazer a avaliação neuropsicológica, porque ele, não é que ele negava, o diagnóstico para mim, para todos nós, fez muito sentido, mesmo para a família dele. Quando, tipo, é autista mesmo, não é isso. Isso não teve essa negação, mas ele se negava a entender que ele precisava de ajuda e que isso ajudaria ele mesmo. Não vou no psicólogo, né? Ainda não está indo. Então, só um primeiro passo, atendimento psiquiátrico. Fizemos avaliação neuropsicológica, foi num psiquiatra, não deu certo de primeira, não deu certo de segunda, vai desistindo, a gente não precisa, a gente tem que achar. Nós vamos achar um médico que vai te acompanhar. E aí um auxílio de medicamentos quando é necessário, né? Então eu vejo muita diferença, porque eu convivo em famílias. Então o que eu sempre vejo, na maioria, são os pais, que são ali autistas também, e que não buscam, não se permitem. Então, as famílias não se permitem pelo foco na criança, que é diferente quando você é um adulto e é você que está buscando para você, né? Assim, muitos jovens que às vezes vêm falar comigo, porque vêm, que se reconhecem, mas não tem essa vida familiar. Ele é sozinho, é independente e se permite um cuidado maior, né? Parece que tem uma culpa, né, em volta disso. Eu preciso doar o máximo que eu posso para essa criança, em detrimento de mim, né? E essa entrega, eu sempre falo que é uma estrutura, a família. A família começou pelo pai e pela mãe. Ela não começou pela criança. A criança foi uma consequência dessa família. Então, a base da pirâmide, né, ela precisa ser estruturada com os níveis de prioridades. Então, claro, a gente entende que neurodesenvolvimento, precisamos correr atrás, mas se o pai e a mãe, que é a estrutura e a cópia dessa criança, a referência, não está bem, talvez não adiante eu colocar 40 horas a aba, porque ela chega em casa e ela vê essa mãe desestruturada. Prefiro que realmente faça uma adaptação financeira para que os pais consigam participar desse acolhimento, porque qualidade de vida é tudo. É tudo. É tudo. Isso. Não dá para comparar mais nada. Você pode ter um carro, uma casa, mas isso não significa ter qualidade de vida. Qualidade de vida, ela vem muito mais subjetiva, de você estar bem, se sentir bem, estar inserido, se sentir inserido, né, seja profissionalmente, dentro de casa, mas sua vida se torna assim agradável, feliz, você está recebendo aquilo naturalmente. Não é questões somente materiais, né, para manter uma qualidade de vida. Senão, uma pessoa com menos recursos não teria nunca uma qualidade de vida, nem chance. Então, é importante que os pais olhem. Eu entendo que, a princípio, vamos ver essa criança, mas depois não deixe. Deixe passar a sua oportunidade. Em algum momento vai precisar da ajuda. É isso que eu falei. Ou você vai buscar, porque você colapsou. E é bom que você não deixe chegar nesse ponto. Exato. Se você puder, né, se colocar na equação um pouquinho antes disso, melhor para todos, né? Com certeza. E até, eu acho que muitas pessoas ficam preocupadas nisso do tratamento ideal, o profissional ideal, acompanhamento ideal. Eu desconheço, no meu meio, alguém que tenha qualquer coisa perto do ideal. Não existe. Isso não existe. Eu assisto diariamente que o sucesso não vem do tratamento ideal. Ele vem, de fato, de poucas ajudas, algumas ajudas pontuais, mudanças estruturais na nossa vida, na nossa rotina, forma de encarar. São mudanças muito mais sutis e muito mais internas do que, de fato, externa. Então,
até mesmo para um autista adulto, mas eu não consigo ir num neuropsicólogo, eu não consigo. Calma, dá um primeiro passo. Você não vai conseguir realmente ter tudo maravilhoso de cara e talvez você nunca consiga. Exato. E o sucesso não depende disso. Às vezes vai ser uma pessoa que vai te dar esse suporte, vai te ajudando, você já melhorando um pouquinho, você já consegue ver uma luz no fim do túnel. Porque quando tá muito grave, você precisa de tudo. Tudo. Mas quando você começa a melhorar alguns aspectos, não necessariamente os outros vão continuar pior. Você Isso. pode ir melhorando os outros pelos seus recursos internos. Isso. Porque, afinal de contas, um dia ele foi também muito produtivo, Sim. ele não tinha esse transtorno que foi do humor. Então, ele pode recuperar tudo isso. Sim. Então, é igual você falou, às vezes um passo é melhor que a gente dê ele com qualidade, né? Se permitindo, do que ficar só na expectativa dos 10 passos, 10 degraus lá para cima, mas não fez nem o primeiro. Isso, exato, né? E essa questão de, mas então eu não tenho condição de pagar o fulano, ou o ciclano, ou o betrano, mas a gente tem que tentar achar algumas soluções, direcionar, tipo assim, uma prioridade. No tratamento do meu filho mesmo. Quantas vezes... Agora, nessa nova fase que nós estamos, na reunião que eu tive com as terapeutas que estão com ele, disseram, você precisa de um profissional tal, também a gente precisava tal. Eu falei, gente, não vai acontecer agora. Não está no meu financeiro, não sei quando estará e vai ter que acontecer sem isso. Uhum. É o ideal? Não é, mas é o possível. Exato. Então, isso aqui tudo bem, entendi. Em algum momento tentaremos colocar. Agora, o que nós temos? É isso aqui. Nós vamos trabalhar com prioridades. Exato, não dá. A gente precisa, né, assim, ir direcionando e tendo essa clareza e tudo tá ligado ao nosso... E não se sentir culpado. Não sentir culpado. Tudo tá ligado ao nosso estado de espírito emocional. Por isso que é tão importante, em algum momento, a gente tentar realmente buscar ajuda e se enxergar, né, porque... a nossa jornada é muito longa e é para ser em família, Sim. Né? Se tudo der muito certo, você vai vivenciar isso por muitos e muitos anos. Exato. Não é algo que você vai passar a régua dali a pouquinho, né? E sempre terão coisas no desenvolvimento dessa criança que vai evoluir, a gente vai acompanhando cada marco. Sim. Lá com 2 anos eram as questões do atraso. Na adolescência vão ser outras, na fase adulta outras, no momento de morar sozinho outras. Isso. Então é legal ir construindo isso e que a gente não esteja ansioso para que, nossa, e quando eu não estiver mais aqui, quando, né? Porque isso é muito difícil para os pais. Muito. Eu sempre digo, se preocupe com agora. Porque o que você está criando de capacidade e potencial hoje vai ser usado na vida adulta. Vai ser usado. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É isso, é um dia de cada vez, né? É daquele dia. Aí depois vem outro, vem outro. E aí você teve um muito ruim, vai dormir. Outro dia começa novamente, né? É um passo por vez. Por vez. E do que eu vejo muito também é a questão de graus. Nível 1, nível 2, nível 3. Eu vou te dar a minha percepção disso, né? E aí você coloca o conhecimento profissional. Porque muitas vezes o pessoal fica muito apegado nisso. Mas ele é nível 1, ele é nível 2, ou ele é nível 3, ou ele... E o que eu vejo isso, acredito até que essa nomenclatura é mais de fins acadêmicos e para possibilitar acessibilidade de tratamento, que seja direcionamento, né? Mas meu filho hoje, o Arthur, ele é muito funcional na escola, na vida social, né? Então muitas pessoas vêm e falam assim para mim, hoje ele é nível 1, né? E eu digo não. Porque a seletividade alimentar do meu filho, ela é tão importante que ela não tem como dizer que o suporte que ele precisa é muito grande. Mas aí, então, eu penso, então na escola ele não precisa mesmo de suporte, o Arthur não precisou de AT, né, assim, ele fica em casa de amiguinho, ele arruma as coisas dele, suporte nenhum. Ele é extremamente funcional. E em outras coisas, ele precisa de um suporte muito grande. Exato. Aí o nível, sei lá que nível que é. Tão heterogêneo, né? Exato, para algumas coisas ótimo e outras não. Exatamente. Então até mesmo esses graus, quando dividem, não vai abarcar toda a complexidade do autismo. E isso eu vejo no meu marido também. Então ele pode um dia ter sido nível 1, hoje não dá para dizer que ele tem precisado de muito suporte mesmo para funcionar. Ele pode melhorar ou pode piorar. Então esse espectro e a nossa vida, né, ela tem muitas camadas. Não tem algo que te limite como um todo.
né? Exatamente. Isso tem que ser observado para também fazer um planejamento terapêutico, para ver o que esse adulto precisa, né? Falando mais aí da parte adulta. Às vezes é um apoio sobre autoconhecimento. Não é questão no trabalho, mas a pessoa tem questões ali a ser conhecidas e reconhecidas em si, o self dela. Outras podem ter dificuldades no trabalho. Então, como me adaptar a essas pessoas assim, ou a esse tipo de condição? Então, é necessário que tenha esse olhar carinhoso para poder estruturar essa ajuda. Igual você disse, atualmente no meu marido a questão é essa. Sim. Um dia não foi, hoje é. Amanhã não sei. Não sei, pode não ser mais, Sim. né? Ele conseguiu alavancar e sair daquilo com estratégias e estruturas que ele tem internamente. Então, eu sempre falo que a gente precisa reconhecer o potencial do outro. Isso é muito importante. E não desacreditar. Então, o recado que eu daria para os pais, que o maior medo que eles têm é da fase adulta, é que não desacredite nos filhos. Porque eles surpreendem. Sim. Tanto os típicos quanto os atípicos. Sim. Você vê, mas nossa, como ele aprendeu isso? Bom, disso e muitas outras coisas ele vai aprender e ele vai mostrar pra gente que ele é capaz. E a gente precisa estar incentivando. Claro que a nossa vontade é que eles fiquem aqui embaixo das asas e que a gente não precise expor ele a medo nenhum, preocupação nenhuma, mas isso faz parte da vida, do amadurecimento para ele ser forte na fase adulta. Isso. E os recursos do adulto vão ser remetidos a tudo que ele teve lá na experiência da infância e da adolescência, que os pais estruturaram. Então, para a gente ter adultos mais funcionais, nós precisamos começar muito antes. Sim. Dando essa estrutura, esse apoio. E é igual você disse, não é só lá na equipe multidisciplinar, é toda aquela organização da família que vai fazer uma diferença enorme para isso. Sim. E isso até da questão das dificuldades não, diagnóstico tardio, né? Diagnóstico em adultos. Hoje a gente vê muito falar de autismo, né? Então, nas mídias, nas redes, na televisão, é um assunto que tem sido bastante debatido. E eu acho que isso contribui para uma falsa percepção de banalização de diagnósticos, né? Do tipo, todo mundo agora é autista, todo mundo quem? Porque o acesso a bons profissionais ainda é de uma casta mínima da sociedade. Então, a gente verifica muitos autismos no nosso Brasil. O autismo vivenciado numa capital de um grande estado não é o autismo de uma cidadezinha do interior periférica, né? Então, para quem que está banalizado? Onde que estão os excessos? Então, assim, eu vejo uma discrepância muito grande. Para os de classe média alta ou que têm acesso a convênio de saúde, te abre mais espaços para tentar acesso a esses profissionais. Ainda assim está difícil, tanto no particular quanto no convênio, porque não tem médicos profissionais suficientes para alta demanda, né? Então já tem uma defasagem aí. Mas os que conseguem estão nessa classe média alta. O pessoal que não tem convênio, que está no SUS, esse pessoal não tem acesso em massa. Então, a gente vê muito das redes, mas geralmente as pessoas que estão nas redes e que acabam bombando mais, viralizando, elas têm já uma situação financeira, econômica, estrutural maior. E aí, elas estão ali, elas podem falar, podem ser empoderadas, porque até mesmo para ser empoderada, a gente tem que até ter uma estrutura para conseguir ser empoderada, né? Então, vai falar para aquela pessoa lá sozinha, que sustenta um monte de gente, a família toda desmembrada, sem um monte rede de boleto. Apoio. Cara, aí você vai o quê? Assim, né, divar na internet, você não vai encontrar essas pessoas, elas estão em sofrimento absoluto ali em off, né? Então, ao passo que a gente vê mais acesso a diagnósticos para os conveniados, classe média alta, a gente vê um pessoal completamente desassistido na rede pública. Com certeza. Né? E isso chama atenção também, porque faz 2 dias, mais ou menos, que eu tive numa padaria aqui da minha cidade e eu estava falando sobre o seminário do autismo, que eu estava fazendo as encomendas do coffee break, e uma mãe me abordou simples, e ela falou, como que é esse seminário? Ela se interessou, ela falou, porque eu tenho um filho de 3 anos com autismo.
E aí, não delongando, né, a nossa conversa, eu perguntei para ela se já passava pelo médico, quem deu o laudo. Então, fui fazendo algumas perguntas. Ela sabe que ele é autismo, mas ela não tem o laudo, porque o médico do SUS não fez um laudo para ela. E hoje, o laudo médico ele é exigido até mesmo na escola. Ah, não, ele tem autismo, então me traz o laudo, para que ele tenha e receba os recursos que a escola vai poder oferecer. Então, assim, não tem nenhum laudo em mãos. Aí eu perguntei como está o tratamento. Uma vez por mês a fono. E a criança tem atraso de fala. Então, assim, eu sentei com aquela mãe, eu fiz praticamente uma consulta explicando para ela o beabá de como que a gente precisa cuidar desse filho dela, né? Como que é a evolução dessa criança, por que que a intervenção precisa ser mais intensa. Então, assim, é uma realidade muito diferente. E é a da grande maioria. Exatamente. Eu, assim, se você falar, Mirela, me dá um nome aqui de 10 famílias que você conhece. Não, me dá o papel, em 20 eu coloco aqui, rapidinho, uma lista enorme de famílias que eu convivo, de grupos de mães, que são, assim, da rede pública, as crianças estão na creche, autistas, mas, assim, autistaços, autistas ao cubo, tá? Sem laudo. Aí, sem o laudo, não consegue, por exemplo, muitas... O LOAS, né, que é o O LOAS, ou benefício. até mesmo lá em Rio Preto, a APAE tá muito bacana. Mas, assim, tem mais outras deficiências atendidas lá, mas estão tentando abrir mais para autistas. Tem outros espaços, né, que têm se criado. Só que sem o laudo ou encaminhamento médico, essas crianças não têm chance. Então, aí você fala assim, nossa, tá mais acessível, tá banalizado? Não, gente, são realidades muito distintas. Quando a gente conta uma experiência nossa, ela ainda é muito bairrista. Né, do que eu vivo, do que você vive, ou que essa mãe vive, é um negócio tão desconexo. Você tem ideia, lá em Rio Preto, tem um grupo de mães que são de um bairro da Zona Norte de Rio Preto. Uma delas que tem internet, que pega melhor, elas se reúnem para assistir o Outspod, elas baixam os materiais gratuitos, elas se ajudam, é a coisa mais linda, maravilhosa. Nenhuma delas, as crianças estão com laudo acompanhamento. Só naquele bairro ali. Ali, esse grupinho é de 9, são 9 mães. Nenhuma delas. Aí também não consegue nem assim no AEE, né, da escola, ou então se está em alguma creche de ter uma assistente, você não começa nada. Elas estão tentando elas ali. E elas não têm um laudo. E o laudo também que é dado, às vezes, vem na forma de relatório. Aí uns já implicam, porque tem que ser o termo laudo, não pode ser o termo relatório. Ou então se faz muito conciso. Fulano de tal apresenta o transtorno do espectro autista, é indicado que faça acompanhamento multidisciplinar. Já recebi laudo assim. Não se judicializa, não se tem... O quê? Com quem? Quantas horas? Quais profissionais? Qual a especialidade? Até mesmo para você ter acesso à lei, tem uma burocracia tão grande que você precisa ter muito conhecimento. Até para você ter um custeio do Estado, você precisa ser instruído. Então, todas essas famílias que estão sem instrução, não só financeiramente de não ter o acesso particular ou do plano, elas também não têm um acesso social. Sim. Porque elas não têm conhecimento e elas acham que aquilo, uma vez por mês... É isso. É isso. Não, é o que a gente conseguiu. Né? A margem na sociedade. Isso a gente... pensa então os adultos. Eu estava conversando, já entrevistei 2 vezes a Joana Portolesi, ela é uma neuropsicóloga que atua no HCM. Não, peraí. Unifesp. No Hospital Psiquiátrico da USP, que tem, acho que é da USP, e na parte ambulatorial, para adultos, né? E é um trabalho muito bacana, mas, de novo, não consegue, a demanda é gigantesca. Ela é uma excelente profissional, né? A gente aprende muito com ela. Ela é incrível. E é um lugar que funciona muito bem, e eu conversei com uma autista nível 2 de suporte, chama Fernanda Fialho, tem entrevista dela aqui também. A Fernanda teve uma vida toda de institucionalização, né? Ela, a vida inteira, praticamente, passou entrando e saindo de internações psiquiátricas em diversos espaços psiquiátricos aí, sofreu inúmeros abusos,
umas coisas assim que a gente tem uma sensação que essa parte manicomial é muito do passado, mas não, tá ali, foi ontem. E aí ela me deu depoimento que o único lugar, isso ela já adulta mesmo, assim, quase mãe, o primeiro lugar que ela teve, que ela foi tratada assim com dignidade, de fato fecharam o diagnóstico de autismo, porque ela tem outros transtornos psiquiátricos, né? Certo. Foi no ambulatório lá da USP em São Paulo, né? Eu até passei para Joana, falei, Joana, olha, deixa eu te contar, porque é muito legal a gente ter esse feedback desse alcance do nosso trabalho, né? Que legal. Ela disse que foi o único lugar humanizado. Eu fiquei assim, ela falou, eu nem sabia que tudo que eu vivi tinha sido abuso, porque essa tinha sido a regra de tratamento para mim a vida inteira. E uma vez que você tem um transtorno, tipo assim, ela é louca. Então, nada, eu tinha voz, mas falava, eu fazia denúncias, eu explicava o que estavam fazendo comigo, né? E é louca. E ela falou assim, para mim, quando eu cheguei naquele lugar, falei, gente, isso existe? Como pode, né? Ela tinha acesso à família, ela podia falar com as pessoas, ela podia fazer o uso do celular. Falou, Mirella, na instituição psiquiátrica, a única coisa que eles diziam pra gente era assim, olha, não filme outras pessoas, né? Mas você pode usar para o que você quiser. Você, não estando no meio de um surto, alguma coisa nesse sentido, e você tá ali, você fale com quem você quiser, né? E aí porque por muito tempo ela ficava isolada, né? Assim, muito triste todo o caminhar dela. Ter esses profissionais, porque a equipe ali é muito atualizada, capacitada, né? Se trabalha muito com a técnica, e gostam daquilo que faz, recebem um suporte melhor profissional também para poder oferecer mais de si. Então, é uma entrega diferente. E quando ela chegou nesse espaço que a entrega é outra, que o suporte é outra, ela sentiu total a diferença. Então, por isso que eu digo, só qual médico ir, qual equipe ir, é muito pontual. Sim. Já tive pacientes que passaram por vários, que desacreditaram, ou que falou, eu sabia que você tinha isso, mas o que adiantaria eu te contar? Sabe? Desde coisas assim. Então, é importante que seja um espaço de acolhimento para a pessoa poder ser tratada nas suas devidas condições, com qualidade, com humanismo, né? Então, assim, com certeza esse episódio da vida dela de cair nessa internação ou nesse espaço aí mudou toda a trajetória que ela estava vindo. Então, um profissional ele pode mudar tudo. Não necessariamente ela tem todo o tratamento que ela precisa. Não. Muito longe disso. Ela está nesse serviço, mas o pouco já ajudou ela em muito. Totalmente. Então, é importante a gente olhar com esse prisma de ampliar, né? De ver que uma coisa pode ser tão importante na estrutura do tratamento, mesmo que ela não tenha acesso a tudo. Porque diríamos para nós em outras condições, a gente não tem acesso a tudo também. Sim. E mesmo assim está funcionando, mesmo assim está melhorando, está ajudando. Sim. Não, reescreveu a história dela. Tem o antes e o depois de lá. Simples assim, né? E uma dica que eu dou pro pessoal, os jovens que tiverem assistido, adultos, né? E às vezes dizem, olha, eu não tenho convênio, eu não tenho onde buscar, eu não tenho como pagar. Universidades, hoje a gente tem faculdades, universidades, não são todas, poderia. Quem sabe a gente caminhe para lá, porque eu acho que é um grande espaço para que esses atendimentos ao público também se ampliem. E experiência para o profissional. Exato, né? Então, o ano passado, acho que foi, passado retrasado, o pessoal da UFSCar, que lá tem um núcleo de estudos de autismo, análise de comportamento super famoso e tal, e eles fizeram a divulgação para a lista de inscritos, de interessados para diagnósticos tardios. Aí tinha um formulário, eu ajudei a divulgar e tal, mas em 3 dias gente, já não estamos mais dando conta, tivemos que parar. Mas eles deram um passo bem legal e fizeram muitos atendimentos gratuitos, uma equipe fera que eles têm lá que faziam essa avaliação neuropsicológica de forma gratuita em adultos, né? Então, às vezes, igual desse do hospital, do ambulatorial da USP,
ali a gente sabe que o pessoal é muito sério. Se você que está assistindo a gente, depois ali nos comentários e souber na tua cidade, no teu estado, coloca aqui no comentário também para a gente ir compartilhando, fomentando isso, né? Então, às vezes você tem não só a universidade pública, às vezes alguma faculdade particular que montou um núcleo na parte de psicologia ou psiquiatria, de residência. Né? Por exemplo, eu passei pela residência em ambulatórios específicos para o transtorno do espectro autista. Então, existia uma demanda ali de entrada, né? Enfim, isso é importante para o profissional sair capacitado, como para a população de menos acesso ter o acesso. Isso. Então, assim, na área da psicologia, da fonoaudiologia, eu acredito que é importante haver uma remodelação da estrutura e de ensino, Sim. porque as coisas estão mudando. Para poder capacitar mais sobre neurodesenvolvimento, que antigamente não. Seu filho tem deficiência intelectual, vai para casa e não tinha o que fazer. Hoje não é assim. Hoje tem uma estrutura enorme para o desenvolvimento e eu acho que precisa acompanhar, o ensino precisa acompanhar a demanda social, né, que está vindo. É uma forma de movimentar empregos, mercado de trabalho, sim. E da família ser assistida por profissionais que reconheçam os aspectos e saiba trabalhar com isso. E aí, até pegando o gancho da questão do mercado de trabalho. Autistas adultos no mercado de trabalho. A gente já pincelou algumas coisas, né? Você tem conhecimento, por exemplo, de empresas que já estão se movimentando para capacitação do seu RH, capacitação da equipe? Olha, tem vamos dizer, uma empresa assim que ela é estrangeira e ela tem a sua sede aqui no Brasil. Depois eu te mando para você colocar aqui no qual que é, né? E ela tem esse projeto de você fazer a sua inscrição lá, falando as suas características. Eles fazem entrevista com os pais. Isso é um adendo muito importante. Que legal! Então, o autista faz a entrevista com os pais e com o próprio indivíduo, para ver o que ele é bom. Então, resgata as características através dessa entrevista e aí eles conseguem alocar melhor essas pessoas em habilidades que eles se desenvolvem melhor. Então, assim, eu acho que esse seria o meu recado para os RHs. A entrevista, ela precisa ser uma entrevista diferenciada de uma pessoa típica. Sim. Muitas vezes vai lá, leva o currículo dele, faz a entrevista, ele mesmo fala e vai embora. Já para o autismo, pode ser muito difícil. Você uma situação super tensa, aonde a pessoa que você não conhece vai exigir demandas sociais sua de olhar no olho, a postura e tudo aquilo que se tem, né? E aí não fazer uma entrevista com a família é um gap muito grande ali, um déficit muito grande em compreender aquela pessoa, porque a família traz muito. Ele é assim, ele é bom nisso, ele faz isso. Olha, para isso aqui, eu acho melhor evitar. Então, seria esse o recurso que a gente precisa ter nos RHs para realocar melhor. Então, assim, empresas pontuais, a gente tem grandes empresas que têm as cotas. Às vezes a do autismo chega a ser o acesso mais difícil do que a deficiência visual ou auditiva, porque isso veio antes, né? Um movimento antes. Então, às vezes eles sabem realocar essas pessoas, mas o autismo ainda há muito desconhecimento. Muito desconhecimento. Eu diria para você que capacitação para esses RHs primordial, né? É primordial. É aquilo de uma mudança de paradigma. A gente precisa chegar neste ponto das pessoas não ficarem questionando, porque isso gasta, isso que não precisa ser feito, acabou, ponto, não se discute mais, tem que ser feito, sim, né? Com certeza. E penso até que assim, desse mundo corporativo, líderes de equipes tem que liderar é você trazer o melhor de cada um que você está liderando. E isso requer que você conheça e tenha, de repente, ferramentas ali para fazer essa triagem, né? Isso. Porque essas equipes, elas são reflexo do líder, sempre. E o líder precisa conhecer também as pessoas que trabalham com ele. Porque eu vejo assim que muitas vezes são mal compreendidos e aí tem uma demissão, né, por mal compreensão daquela característica. Então é importante que, além de realocar num ambiente melhor, que seja mais potencial para ele trabalhar e funcional, que as pessoas que vão, por exemplo, um recurso de alguém
que seja responsável por esse em ajudar. Igual Sim. nós comentamos, sem disfunções executivas, posso dar um planejamento melhor, que ele executa muito bem, mas não deixar O o planejamento para ele. planejamento para ele. Então, tem todos esses pontos que é legal que tenha um recurso humano ali ajudando, Gerenciando, né? gerenciando isso, dando um suporte e ser um profissional muito bem alocado. Eu acho que uma boa alternativa também de empresas, mercado corporativo pensar, seria de trabalho de jornada híbrida, no sentido de teletrabalho, sabe? Do online. Então, de repente, se são coisas que a pessoa vai fazer no computador e ela tem para entregar, mas aquele convívio, ele, né, às vezes é um excesso. Pensar, é possível? Como que a gente organiza isso? Com a pandemia já veio esse processo híbrido, isso né? foi uma coisa muito bacana e que Exato. tudo tem seus prós e seus contras, né? Não dá pra gente fazer não é uma receita de bolo. E aí você vai achar ali, naquele espaço que você gerencia, qual é o melhor modelo. Exato. Porque isso é dinheiro para a empresa. Isso é Com produtividade, certeza. né? Então, você ter esta visão não é só questão de falta de esforço do outro. Não, tá faltando liderança, tá faltando gerenciamento, tá E não é faltando administrativo. romantismo, né? Assim, de Não é. colocar essa pessoa no mercado de trabalho. Porque são pessoas muito capazes. Muito capazes. E eu digo sempre assim, às vezes é um trabalho que o outro que tem a característica Não típica, faz. que gosta do social, ele jamais trabalharia nesse sequenciamento, categorização, organização. Não faz. Ele odeia isso, porque para ele é muito mais fácil ficar numa parte social. Então, tudo isso é importante a gente ter em mente para estruturar. Exato, exato. Eu vejo o meu marido, muitas coisas do que ele produz é só aquele cérebro para produzir. Ele é muito bom, por exemplo, em exatas, né, lógica e tal. Mas não é sobre isso apenas, porque tem muitas pessoas que são das áreas de exatas, mas não conseguem o desfecho dele. Funciona diferente. É um negócio que só é um detalhe. Porque ele não faz o que é esperado. Ele não faz o comum, o pensamento, ele faz associações completamente espúrias diferente. E acha todo Isso. É totalmente diferente. Não é o convencional. E é daí que saem as coisas assim que extraordinárias no trabalho dele. Isso, né? Eu tenho uma mulher adulta, ela é mãe de 2 meninas, uma é autista, a outra não. Ela sempre trabalhou na parte burocrática, não vou dizer assim, expor totalmente, mas os bastidores ali do juiz, né? E ela tem uma percepção, assim... Ela faz uma leitura muito boa. Uma leitura muito boa e ela entrega aquilo, né, de uma maneira muito satisfatória. Nunca volta, né, os documentos que ela enviou, porque ela faz uma leitura muito boa para entregar ao juiz. Então, assim... Incrível. É incrível. Ela sempre foi muito... competente no que ela faz. Competente, e todos que trabalharam com ela percebem isso. Que é diferente. Só que é nos bastidores. Só que é sem social. É ela com ela mesma produzindo os documentos. E o home office ajuda. Ajuda demais. Eu vejo o meu marido, ele fica no cartório trabalhando, e é uma casa, né? Uma cidade pequena, uma casa adaptada, onde é o cartório. E ele fica lá, se ele puder nunca passar lá na frente, ele nunca passará. Ele sempre só vai estar ali. Então, a secretária ajuda bastante nisso, de filtrar esse contato com o público, né? Mas ali nos bastidores é onde ele acontece, de pegar aquelas pilhas e pilhas de documentos. E é engraçado, muitas vezes eu vejo ele olhando assim pro nada, para uma parede branca, e ele fala que ele enxerga como se fosse uma lousa e as coisas vão se colocando no lugar, assim, das informações lógicas, de números, dados, né? Então, eu assisto ele, às vezes, fazendo isso. Tá um caos o negócio que você olha, não tem condição de ninguém trabalhar ali com ele, é muito doido. Mas aí ele olha assim e ele vai juntando, e aí ele é um negócio muito... É diferente, né? Então, olha que coisa legal. Todos nós temos algo de muito produtivo a entregar. Com certeza. Todos. E deve ser valorizado. Deve ser valorizado. As pessoas têm que continuar buscando isso, né? E até também da questão do mercado de trabalho, aí eu vou fazer uma crítica aqui, porque a gente fala muito disso, assim, os espaços de lazer,
hotéis, parques, shoppings, né, de acolher, até o comércio, acho que é pouco falado, precisamos falar mais, comércio para atendimento, né, as filas preferenciais, ou para você que aquele autista possa fazer seus pedidos, possa, né, enfim, então todo esse treinamento de comunicação, e o judiciário. O judiciário é uma lástima nisso, me desculpe. Mas, assim, essa capacitação precisa se tornar obrigatória para juízes. Ele não vai ser especialista em autismo na parte técnica médica, ele vai ser na parte porque ele precisa saber para julgar. Ele precisa fazer, como é que ele vai fazer a leitura de algo que ele não faz a menor ideia. Com né? certeza. Então, juízes, promotores, analistas, né, o pessoal de dentro dos tribunais, cadê? Porque é algo que assim, a maior demanda está lá e não há capacitação. Ainda não suscitaram essa capacitação para a classe judiciária. É chocante, no caso. Acho chocante. Então, nós temos assim pessoas que, por si só, buscam. Mas isso precisa ser de capacitação geral mesmo, como treinamento. Quando a pessoa passa num concurso, você tem um período de treinamento. Você tem a academia que você faz 3, 4 meses antes de assumir o cargo. Isso para muitos cargos públicos. Precisa estar nesse programa ali também sobre neurodiversidades. Com certeza, né? Porque vai ser uma prática do dia a dia desse profissional e porque agora é uma questão que é uma demanda que precisa. E não vai voltar atrás, só vai aumentar. Não vai voltar atrás, só vai aumentar. E aí a gente vê essas bizarrices de julgamentos por aí. Pois é, e como o médico precisa continuar se capacitando, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a classe judiciária também precisa, porque eles julgam a nossa vida. Isso. O que a gente precisa. Então, não tem como ser diferente. Todo mundo que é um profissional e que atua com muitas pessoas e decisões importantes, não pode ser acomodado. Tem que ser realmente uma pessoa que busque o conhecimento para poder ofertar aquilo que o trabalho dele oferece. Exato. Doutora, mais alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de pontuar nesse bate-papo? Achei que foi muito legal o nosso bate-papo, adorei estar aqui com vocês. É tão fundamental o Autispod, eu assisto todos, porque eu aprendo muito com todo mundo. Às vezes você falou sobre pacientes, né, pessoas, ouvir a versão deles, como foi a trajetória, aprendo muito com outros profissionais, eu acho que isso vai enriquecendo e vai transformando a nossa vida diária do consultório, de como a gente aborda. Então, é um crescimento muito grande e rico. Obrigada pela oportunidade, obrigada por esse espaço que você faz com outras pessoas também. Eu que agradeço, porque a intenção é dar mais acesso. Então, de repente, muitos que estão aqui assistindo não vão ser atendidos pela doutora Flávia. Às vezes estão em outro estado, outra cidade, enfim, mas vai conseguir ouvir um pouco do que você tem a dizer, fazer essa reflexão, ter esse norte para buscar ajuda ali onde você está, na sua realidade, né, e colocar na prática. Então, eu agradeço muito sua contribuição aqui para o pessoal do canal, viu? Muito obrigada, estou feliz de participar. Pessoal, fiquem ligadinhos, já se inscreve no canal, né? Se você não fez isso ainda, dá tempo, já deixa seu joinha, compartilha que é importante para o nosso crescimento, né? E para que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas, talvez aquela que está ali atrás do computador, um Google no autismo, passando suas agonias, que possa encontrar fontes seguras de informação, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.